Nesse vídeo eu vou falar sobre arterite temporal e polimialgia reumática. A arterite temporal também é chamada de arterite de células gigantes, arterite craniana e arterite granulomatosa. Ela é a vasculite primária mais comum em adultos, com a prevalência de 2 casos a cada 1.000 pessoas com mais de 50 anos, e acomete artérias de grande e médio calibre. A polimialgia reumática é considerada por alguns autores um espectro clínico da arterite temporal, já que 40 a 50% dos pacientes com arterite temporal apresentam a polimialgia reumática. Essa hipótese ainda não está confirmada. Essas duas entidades, tanto a arterite temporal como a polimialgia reumática, têm os mesmos aspectos epidemiológicos. A idade média de aparecimento dessas doenças é de 60 a 75 anos, é raro antes dos 40 e a relação mulher-homem é de 2:1. E é mais comum em brancos, raramente acometendo negros. Em relação à arterite temporal, na maioria das vezes os sintomas aparecem de forma insidiosa. Geralmente os sintomas evoluem durante as semanas a meses. Os pacientes geralmente apresentam sintomas constitucionais, como fadiga, perda ponderal, anorexia, febre. A arterite temporal é uma importante causa de febre de origem obscura e é uma importante causa de perda ponderal inexplicada em indivíduos com mais de 50 anos. Os sintomas da arterite temporal refletem os vasos mais acometidos por essa doença, que são artérias temporais superficiais, mandibulares, oftálmicas e ciliares posteriores. O sintoma mais comum da arterite temporal é a cefaleia e ocorre em até 70% dos casos. Então, se eu falar em arterite temporal, você vai ter que lembrar da cefaleia, que ocorre em até 70% dos casos. A cefaleia geralmente surge precocemente, geralmente é unilateral, nas regiões temporal ou frontotemporal. Então, cefaleia é o sintoma mais comum, surge precocemente, geralmente é unilateral, nas regiões temporal ou frontotemporal. A cefaleia geralmente piora no frio, com a palpação do couro cabeludo e no período noturno. Os pacientes com arterite temporal podem apresentar hipersensibilidade do couro cabeludo, principalmente sobre as artérias temporais e occipitais. Então ele vai ter uma hipersensibilidade principalmente sobre essas artérias temporais e occipitais. Essas artérias, as artérias comprometidas nessa doença, podem estar espessadas e podem ser nitidamente visíveis. As artérias também podem apresentar sinais flogísticos e pulsação reduzida ou até ausentes. Outro achado clássico, típico da arterite temporal é a claudicação da mandíbula. Nesses casos, nós temos então claudicação dos músculos mastigatórios e os pacientes vão referir dor na mandíbula ao mastigar. Podemos ter também claudicação da língua e dos músculos da faringe. E esses sintomas são praticamente patognomônicos da arterite temporal. A arterite temporal pode se apresentar também com distúrbios visuais. Isso ocorre em 25 a 50% dos casos. Os distúrbios visuais ocorrem por acometimento das artérias oftálmicas e ou dos seus ramos, e já que essas artérias elas irrigam o nervo óptico. O acometimento visual pode ser uma urgência médica e o paciente pode evoluir com redução da acuidade visual, amaurose fugaz e perda completa da visão, que geralmente é irreversível. Em 15% dos casos, nós podemos ter acometimento da aorta e dos seus ramos, e com um quadro clínico parecido com a arterite de Takayasu. Os pacientes podem apresentar sopro e claudicação dos membros superiores, aneurisma e dissecção da aorta, e podem também apresentar infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e infartos em outros órgãos.
Agora, em relação à polimialgia reumática, quais são as manifestações clínicas características? Dor e rigidez matinal e pós-repouso. Então, dor e rigidez. A rigidez geralmente ela é matinal e pós-repouso e o paciente não tem fraqueza muscular. O envolvimento, essa questão da dor, da rigidez, geralmente é proximal e simétrica, acometendo a região cervical, cinturas escapular e pélvica. E essas manifestações elas ocorrem por um quadro de sinovite. Então, a sinovite é que vai levar a esse quadro de dor e rigidez. A sinovite ela pode ser identificada em 15 a 75% dos pacientes com polimialgia reumática. Esses pacientes comumente apresentam sintomas constitucionais, como perda de peso, fadiga e febre. Em relação ao diagnóstico dessas doenças, os pacientes podem apresentar anemia normocítica normocrômica, ou seja, uma anemia de doença crônica, podem apresentar uma discreta elevação das plaquetas, um discreto aumento das enzimas hepáticas, principalmente da fosfatase alcalina, e podem ter também um aumento dos fatores de complemento. O VHS ele está elevado na maioria dos casos, praticamente todos os casos, principalmente de arterite temporal, eles vão ter um VHS aumentado. Esse marcador ele é usado como marcador de atividade de doença e nos pacientes com arterite temporal ele vai estar sempre acima de 50 mm/hora. Então VHS é um importante exame para a gente fazer o diagnóstico da arterite temporal. A biópsia da artéria temporal é o exame padrão ouro para o diagnóstico da arterite temporal. Essa biópsia ela geralmente mostra um infiltrado linfocítico com granulomas contendo células gigantes multinucleadas. Então, quando a gente faz a biópsia da artéria temporal, a gente vai encontrar um infiltrado linfocítico com granulomas contendo células gigantes multinucleadas. A biópsia normal ela não exclui o diagnóstico. A gente tem para o diagnóstico da polimialgia reumática alguns critérios diagnósticos. Para a gente poder fechar o diagnóstico de polimialgia reumática, o paciente ele deve apresentar todos esses critérios. Idade maior que 50 anos, dor e rigidez matinal por maior que 30 minutos, em pelo menos duas das seguintes regiões, cervical, cintura escapular, cintura pélvica, VHS maior que 40, duração de sintomas maior que 30 dias, tem literatura que traz maior que 2 semanas e nenhuma outra doença presente. Então, critérios para polimialgia reumática: idade maior que 50 anos, dor e rigidez matinal por mais de 30 minutos, pelo menos em duas das seguintes regiões, cervical, cintura escapular, cintura pélvica, VHS maior que 40, duração dos sintomas maior que 30 dias e nenhuma outra doença presente. O tratamento dessas doenças elas têm uma resposta marcante, uma resposta muito importante ao uso dos glicocorticoides. A falta de resposta ao tratamento com glicocorticoide em 48 a 72 horas sugere outro diagnóstico. A falta de resposta ao glicocorticoide torna o diagnóstico da arterite temporal e da polimialgia reumática pouco provável. Na arterite temporal, a gente usa então a prednisona na dose de 60 a 80 mg dia. Essa dose ela vai sendo reduzida progressivamente até uma dose de manutenção, que geralmente é de 10 mg por dia. Sempre que o paciente tem uma recaída, a dose deve ser aumentada novamente. E a azatioprina e o metotrexato, eles podem ser usados principalmente naqueles pacientes que vão precisar de doses altas de glicocorticoide por muito tempo. Então se usa o imunossupressor para evitar os efeitos adversos do glicocorticoide quando ele é usado por muito tempo. Na arterite temporal se recomenda também usar o ácido acetil salicílico, então o AS, na dose de 100 mg dia para reduzir complicações isquêmicas. Quando se tem o acometimento ocular,
deve-se indicar a dose de altas doses de glicocorticoide. Geralmente se faz uma pulsoterapia com metilprednisolona na dose de 1 grama por dia por 3 dias via venosa. A polimialgia reumática ela também tem uma resposta importante ao uso do glicocorticoide. A dose da prednisona usada para tratamento da polimialgia reumática é de 10 a 20 miligramas. E alguns pacientes conseguem a retirada do medicamento em 1 a 2 anos. Você consegue retirar e ele fica sem remédio. Outros pacientes necessitarão do uso crônico de glicocorticoides. Então vamos fazer agora algumas questões. JB, 72 anos, masculino, apresenta-se com cefaleia hemicraniana direita há cerca de 2 semanas. Teve 2 episódios de amaurose fugaz no olho direito. Apresenta exames realizados no início do quadro clínico. Uma TC de crânio normal e VHS de 82. Então ele tem uma cefaleia, teve amaurose fugaz, que pode sugerir um acometimento, né, da visão, tem um VHS aumentado. Uma possibilidade diagnóstica é a arterite temporal. De modo geral, respeitando eventuais contraindicações que poderiam existir num paciente individual e consideramos aqui inexistentes, como alergias medicamentosas, por exemplo, qual a alternativa que descreve a melhor conduta nesse momento? A observação: como alta dose de corticosteroide, deve ser entendida a dose aproximada de 1 mg por quilo dia ou aproximadamente 60 mg dia de prednisona, com a opção de iniciar a terapia com pulso de metilprednisolona 1 grama por dia nos 3 primeiros dias. Então esse paciente ele tem um quadro clínico típico de arterite temporal e tem acometimento ocular. Então qual é o tratamento nesses casos? Doses altas de glicocorticoides associado ao AS e o encaminhamento para biópsia para confirmar o diagnóstico. Então a alternativa correta, a alternativa D. Altas doses de glicocorticoide porque está tendo comprometimento ocular. Esse paciente pode evoluir com perda da visão irreversível. O AS, que é um medicamento indicado no tratamento da arterite temporal, e fazer o diagnóstico com a biópsia. Uma paciente feminina, 70 anos de idade, então lembrar, arterite temporal sempre idoso, apresentando cefaleia bitemporal pulsátil contínua, astenia, escotomas visuais, dificuldade de mastigação, claudicação da mandíbula, dor à palpação da região temporal e VHS aumentado. A conduta inicial para essa paciente é: então a paciente ela tem cefaleia, ela tem alteração visual, alteração da mandíbula, claudicação da mandíbula e dor na palpação da artéria temporal. Então ele tem arterite temporal, o tratamento então é prescrição de prednisona, alternativa A. Uma mulher de 70 anos procura o médico com queixas de emagrecimento, fraqueza da cintura pélvica e escapular, acompanhada de cefaleia contínua com sensibilidade ao toque do couro cabeludo. Então ela tem cefaleia e tem hipersensibilidade do couro cabeludo. Tem claudicação de mandíbula e perda parcial da visão do olho direito. Claudicação da mandíbula praticamente é um sinal patognomônico da arterite temporal. Está tendo distúrbio visual. Refere febre, lembrar que a arterite temporal é uma importante causa de febre de origem obscura e ainda tem fadiga e anorexia. O exame de fundo do olho demonstra a atrofia do nervo óptico. Lembrar que quando a gente tem um acometimento visual, a gente tem acometimento por acometimento das artérias que irrigam o quiasma óptico. Então a hipótese diagnóstica é arterite de células gigantes ou arterite temporal. Então a mulher, 65 anos, há 6 meses, dor e rigidez matinal nos ombros e região cervical superior com duração de 30 minutos. Os exames apresentam anemia normocítica, um VHS de 100, fator reumatoide negativo, sem sinais flogísticos nas articulações ou alteração na mobilidade das mesmas. Entre as hipóteses abaixo, assinala o diagnóstico mais provável. Então mulher com mais de 65 anos, então idosa, apresenta rigidez matinal dos ombros e pescoço, tem o VHS muito aumentado, anemia de doença crônica. Então o diagnóstico mais provável, polimialgia reumática.
Assinale a alternativa incorreta em relação às características clínicas listadas abaixo da polimialgia reumática. Então ela tem uma inflamação branda nas articulações? Sim. Na maioria das vezes, na polimialgia reumática se identifica uma sinovite. O paciente ele tem uma rigidez na cintura escapular e pélvica? Com certeza. Então, rigidez, pescoço, cintura escapular e pélvica. Anemia normocítica normocrômica é um achado característico também. Fraqueza na cintura escapular e pélvica e lombar? Não. Então, na polimialgia reumática a gente tem rigidez, a gente não tem fraqueza. Então, a alternativa correta é a alternativa D. O diagnóstico da polimialgia reumática é feito principalmente com base em dados clínicos. Entretanto, alguns exames complementares podem apresentar resultado elucidativo. Qual seria o exame laboratorial mais característico e que tem um aumento importante na arterite temporal e na fibromialgia reumática? O VHS. Então, nessas doenças, geralmente a gente tem um VHS maior que 50. Então, a alternativa correta, a alternativa E, VHS elevado. Então, era isso que eu tinha para falar sobre arterite temporal e polimialgia reumática. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.